Rafael também? Ok. Tá, beleza. A ideia hoje, a partir de tudo que a gente veio discutindo até então, começando com a perspectiva do hibridismo, passando para a questão do hibridismo tecnológico, e hoje entrando mais especificamente no hibridismo tecnológico digital, certo? O Douglas não está conseguindo conectar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Eles já vão entrar. Oi, Eduardo. Oi. O meu computador ainda está fechando o Trove. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o pessoal da Unilapar. Agora o Douglas conseguiu entrar. Oi, Douglas. Oi, prof. Tudo bem? Tá me ouvindo, Douglas? É que o Douglas está na Unilassalle e ele me escreveu que quando ele chegou não tinha nada preparado. Puxa vida. Acontece. Bom, e para a gente poder discutir um pouco esse hibridismo tecnológico, a ideia era a gente poder usar um pouquinho o jogo do Trove, que foi o jogo que a gente usou lá na primeira aula, e que nos ajuda a pensar um pouco o hibridismo. Quem conseguiu usar o jogo? O Eduardo, a Ju. Por 2 minutos. 2 minutos. O que aconteceu, Ju? Demorou muito para fazer a instalação. Aí, quando eu entrei, já estava quase começando. Aí, eu fui tentando me achar. Acho que eu fiquei uns 5 minutos, não deu isso. Tá, certo. O Eduardo, eu entrei, era umas 10:05. Aí tava o Eduardo e a Karen, né? O que tu fez lá, Eduardo? Oi, Gabi. Não é a Gabi. Não é a Gabi. Oi, Douglas, Gabi. Oi, prof. Oi, todo mundo. A gente tá com um problemão, prof. Não aconteceu as coisas que eram para acontecer. Tá, tudo bem. Mas tá conectado. Tá. Tem 4 pessoas aqui da aula. Tá todo mundo interagindo no Trove, tentando, pelo menos. Tá. Só que agora eu não sei como é que eu vou fazer para todo mundo participar. Ou vai ter que todo mundo ficar atrás do celular comigo, ou a gente vai ter que pedir para eles instalarem agora aqui alguma coisa. Não, até no celular. No seu celular. Porque o que acontece? Se tem mais pessoas conectadas no Skype na mesma sala, vai dar microfonia. Daí é bem ruim, bem complicado, tá? Então, eu acho que todo mundo se senta aí pertinho de ti, meio que juntinho. Vocês estão usando o celular de quem? Acho que é o da Gabi, se é a Gabi que apareceu entrando na chamada. Pois é. Eu vou... Oi, Gabi. Então, tu é a patrocinadora do celular? Eu sou.
celular do Douglas eu acho que tá com pouca bateria, daí a gente pegou o meu mesmo. Tá, beleza. Quem tá aí com vocês? Tá, o Antônio, a Fabíola, a Carla e a Kátia. A Carla deu oi no chat do Trove para mim, né, Carla? Eu dei. O Douglas me ensinou. Eu passei por ti, daí eu te cumprimentei. Eu vi. E aí eu não lembrava mais como a gente fazia para falar no Trove. Aí eu pedi para cá, aí eu pedi lá no grupo do Coted. Daí a Karen disse: "Ai, dá o enter". Daí eu fui lá e consegui escrever: "Oi, Carla". Mas daí eu acho que tu já tinha ido passear. Já mandei. Fui passear. Virei no mundo de volta. Certo. Bom, nós estamos gravando a nossa aula de hoje, então, assim, toda essa interação pode ser recuperada acessando esse grupo no Skype, tá? O que eu estava falando? Vocês ali da Unila Salle estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Tá. O que eu estava falando antes para o pessoal, então, assim, até para retomar agora que vocês estão conectados. A gente iniciou com a atividade do jogo. A gente conseguiu, prof. Ah, conseguiram? Computadora. Aham. Tá, Vou desligar então o meu celular, tá? certo, beleza. A gente aguarda. Tá. Ainda bem que foi antes de começar a fazer o resumo, né, da aula, porque não fica 3 vezes o resumo gravado. Eu não sei, a Karen não está conectada, né? E ela estava. Deixa eu só ver. Mandar aqui. Deu. Vamos ver. Então, quem está lá é o Antônio, a Fabíola, a Carla. É a Kátia? E a Kátia. Isso mesmo. Tá. Vamos lá, então. Vamos esperar mais um pouquinho, que agora eles estão se conectando. Fabrícia? Oi? Amanhã a gente já tinha marcado uma orientação das 8 às 9. E daí tu marcou mais um horário das 9 às 10, é isso? Isso. Tá. Mas Daí a das gente- 8 às 9 é para o artigo, né? Tá. E das 9 às 10 é as perguntas que tu precisa para. Isso, só para tirar algumas dúvidas. De repente a gente consegue tirar tudo no mesmo horário. Tá. Vocês conseguiram ver as coisas do artigo? Sim. A gente Vocês- sentou junto e já deu uma olhada no que tu colocou ali. Tá. Porque o que eu acho que se a gente quer enviar para uma revista, tem que ter uma estrutura mais de artigo. Uhum. Isso aí, a gente ficou com umas dúvidas que eu quero tirar contigo depois sobre isso. Ótimo, ótimo. Tá? Então a gente. Oi, Karen. Olá. Oi, Douglas. Deu problema com a conexão, então a gente só começa agora. Tá bem. Tá? Tá. Eu cortei meu microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Oi, Douglas. Mas a gente está aparecendo para vocês? Não, vocês não estão aparecendo e a voz está bem baixinha. Tem que falar bem alto. Tá melhor a minha voz agora? Tá ótimo. Isso aqui é um microfone, não. Vocês vão se passando no microfone. Ai, que coisa.
Tá, vamos lá, nós vamos começar então. Qual era a ideia da aula de hoje? No nosso primeiro encontro, a gente explorou o Trove e começamos com uma discussão sobre o que era hibridismo, né? E daí depois a gente foi avançando em termos do conceito de hibridismo, que a gente discutiu num encontro pelo Skype, tá? Na aula passada, a gente avançou em relação ao hibridismo tecnológico. Achei bem bacana a participação de vocês no fórum, tá? Tem algumas coisas que eu provoquei mais um pouco para ampliar a discussão. Por exemplo, tinha uma discussão que foi iniciada pela Karen. Aí eu retomo com a Karen, com a Karen não, desculpa, com a Carla. Aí eu faço uma pergunta para a Carla. E essa pergunta para a Carla não precisa ser necessariamente só para a Carla. Todos estão convidados a participar. Teve lá um momento que teve uma discussão entre a Karen, a Ju e a Fabiola, tá? Aí eu puxo as três, mas não é um convite só para as três. É para dizer que aquela discussão das três é que está em jogo, tá? Mas todos estão convidados a participar. Eu vi que o Eduardo participou também, acho que foi ontem. Hoje de manhã. Hoje de manhã, tá. Eu vi que daí tu participou hoje de manhã, eu não consegui olhar, mas eu olho logo mais. A discussão do fórum, ela vai continuando, tá? E eu vi que teve algumas discussões bem interessantes, bem pertinentes, e que nos ajudam a ampliar a compreensão desse hibridismo tecnológico, principalmente quando começa a destacar que esse hibridismo tecnológico, ele não acontece simplesmente, que precisa ter uma intenção, precisa ter uma provocação, mesmo que ele seja natural na nossa vida, se a gente pensar os processos de construção do conhecimento. Certo? Sim? Bom, a temática da aula de hoje é sobre hibridismo tecnológico. Prof, a senhora cortou seu microfone. Ah, que coisa, acho que eu estou mexendo muitas mãos. E eu acabo tocando e cortando o microfone. Bom, o assunto da aula de hoje, então, é o hibridismo tecnológico digital, no sentido de trazer mais uma especificidade para esse conceito, que vai ampliando a compreensão do hibridismo lá do início, tá? E para a gente fazer essa discussão, eu propus que a gente interagisse, ou que a gente entrasse no Trove, para que a gente tenha, a partir dessa vivência, uma discussão mais concreta em relação ao referencial teórico. Agora eu quero, então, ouvir vocês. Quem não participou, quem não conseguiu entrar no Trove, pode trazer a experiência de outra combinação de tecnologias, tá? Mas eu tô aqui agora para ouvir um pouco vocês a respeito da experiência de vocês, tá? Quem quer falar? Eu posso começar. Pode. Que nem no texto traz, no texto a formação do educador no contexto do hibridismo tecnológico digital, o processo de autonomia, né? Tem uma frase que traz assim, segundo Bax 2013, o contexto do hibridismo tecnológico digital ocorre na integração, na combinação e na articulação de diferentes tecnologias digitais. E até mesmo quando a gente estava acessando o Trove, em muitos momentos a gente pegou e compartilhou pelo WhatsApp o que estava acontecendo, né? Eu tô em tal mundo, eu tô indo para tal mundo, como eu faço para conseguir o dinheiro, para construir ou coisas assim. Só que, ao mesmo tempo, a gente também estava no Trove, também tinha as mensagens pelo chat, o global, ou o sol do mundo, né? E até a mensagem também de boas-vindas que tem do Cotetic, que é bem
bem instigante, né? Quando a gente entra na bolha e quer sair da bolha. Fala um pouco dessa mensagem, Karen. Sim, eu vou até, só vou abrir aqui que eu tenho ela, só para falar ela direitinha. Quando a gente entra no Trove, no chat, né, aparece que é um chat do Coted, que é tipo uma mensagem do dia. Neste momento você está na sua bolha. Sair dela é apenas o início de um mundo novo. E eu acho que é isso que acontece também quando a gente começa a ler outros referenciais teóricos, começa a escrever, começa a interagir com os demais, né? Tanto no grupo como na orientação, a gente sai dessa bolha, né? A gente não quer viver na bolha. Eu acho que é por isso que a gente está sempre buscando, né? Ótimo. O que mais? O pessoal lá da Unila Salle. Um de cada vez, pessoal. Não sei se é exatamente que a gente não quer viver na bolha ou que a gente queira sair da bolha, como a Karen comentou. Porque eu fico confortável na bolha também. Mas a partir da proposta de sair da bolha, né, eu digo isso porque, por exemplo, eu não tenho mais o hábito de jogar faz muito tempo. Então, até brinquei com a Sofia. Sofia, tu conhece esse jogo e tal? Ela disse, mãe, acho que eu já joguei. Aí eu disse, tá, então fica aqui, me ajuda. Aí, no fim, só que demorou para instalar. Aí ela disse assim, se bem que eu não sei se eu já joguei esse, mas a ideia é tudo a mesma, mãe, tu tem que destruir as coisas para construir. Aí porque eu disse, como é que eu construo agora aqui alguma coisa? Mãe, tu tem que pegar terreno, tu tem que pegar coisas para construir, destruir para depois construir. Então, tipo, eu tava confortável na minha bolha no sentido de não saber jogar, de não me interessar tanto, não é uma coisa que eu me interesse, mas sair dessa minha bolha nesse aspecto dessa experiência que não me interessava, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Mas eu digo assim, a questão da bolha também, vamos supor, se tu não saísse da bolha, tu não ia ter feito mestrado, doutorado, é nessa questão que eu quero que eu digo da bolha, entendeu? É o confortável ficar na minha casa, mas para sair da bolha, para ir além, eu preciso sair de dentro dela, né? Eu preciso explorar o mundo ali fora. Quando eu digo a bolha, é nessa perspectiva. Eu quero pegar um pouco essa metáfora da bolha, porque, na verdade, essa metáfora da bolha, cada um pode dar o significado que quiser, né? Ela não é uma interpretação fechada, tá? Independente se a gente gosta ou não da bolha, se a gente quer ou não ficar na bolha, ou se a gente precisa da bolha, existe uma perturbação, existe um convite e existe um engajamento, né? Que é sair da bolha. Mesmo que eu esteja, que nem a Ju disse, super confortável, é ótimo, eu não jogo mais. Mas aí tinha um convite, né, Ju? E aí o que tu fez? Aí tu repassou o convite para a Sofia. Eu pedi um apoio. Exato, mas porque tu aceitou o convite. E eu acho que daí isso vem muito ao encontro do que a Karen tá também trazendo. E daí a Ju saiu da bolha. E aí a Ju saiu da bolha, isso mesmo. Nesse mesmo espírito, Ju, e na mesma lógica, né? Isso que é o interessante. Quem convidou para a gente jogar o Trove foi o Douglas, né, Douglas? Foi o Douglas que nos convidou. E aí, eu que aceito o convite até para a procissão, né, disse, sim, vamos lá, né, beleza. Só que daí, quando eu fui ver, né, eu estava enferrujada no meu jogo, né? Aí, o que eu fiz? Na mesma lógica da Ju,
tem o filho da minha prima, que tem 11 anos, que joga um monte. Aí eu chamei ele, eu disse, João Vitor, vem aqui na minha casa, vem passar hoje de tarde comigo, pra gente jogar. E é muito interessante, porque ele dizia para mim, isso é muito fácil, vamos jogar. Eu disse, mas tu sabe jogar? Aí veio a mesma coisa que a Sofia disse, tudo é a mesma lógica, né? E aí, daí vem dentro dessa mesma lógica, vem uma frase muito bacana, que é um pouco do que a gente discute epistemologicamente, né? É construir, destruir e reconstruir. Né? E como a gente às vezes não quer destruir, a gente não quer errar, não quer recomeçar, né? E essa é um pouco da lógica do jogo, é um pouco o convite, né? Prof. Pode falar, Raquel. Eu estou aqui, eu estou um pouco tímida porque tudo que tecnologia, eu costumo brincar que eu sou jurássica, porque é muito, isso me chama muita atenção, todo mundo fala dessa, parece que houve uma divisão, a minha geração é uma geração que é muito cheia de cerimônia diante da tecnologia, diante do digital. A minha filha é que resolve tudo para mim, ela que liga, ela que põe tinta na impressora, ela que configura, ela que arruma, isso desde quando ela tinha 5 anos de idade. Aí eu fico pensando, como que nasceu assim, né? Porque a minha bolha, por exemplo, ela não é que eu não queira sair, dá medo, porque eu sou de uma geração que os pais falavam, não pega esse copo porque vai quebrar, não mexe na televisão que você vai estragar. E hoje as crianças consertam as coisas para a gente. Então, assim, isso tudo para mim, eu participar desse seminário, é com medo, porque eu sempre acho que eu vou atrapalhar vocês, que eu não vou saber. E aí eu fui procurar o que era trove. Eu já joguei joguinho assim, quando o Lucas era pequeno, ele tinha um Sonic, que era um que colocava lá na televisão, e aí, por causa dele, eu acabava, tinha manete, né, eu acabava jogando alguma coisa, mas a única coisa que eu sei de jogo, eu não sei jogar nem dama, nem jogo analógico, assim, né, mas aí agora eu vou tentar baixar o Trove, eu vou tentar, mas vai ser difícil, vocês vão ter que ter paciência, por conta dessa lógica, destrói, reconstrói, aí eu fiquei pensando outras coisas, que a gente aprende de uma geração que não podia, as coisas não eram tão descartáveis e não tão simples de serem reconstruídas, não parecia, né? Mas, por outro lado, também as coisas vão mudando e a gente tem que correr atrás dessa mudança. E aí eu estava lendo o texto, é o último que eu estou nele, e diz assim, o hibridismo consiste em misturar objetos de tal forma que não podem ser explicados separadamente. Isso me remete à ideia de que a gente hoje, parece que quando alguns jovens perguntam como que vocês viviam sem computador? Como que vocês viviam? E isso é um passado muito próximo, né? E hoje isso já está tão incorporado por todos nós, mesmo eu com todas essas dificuldades, já o celular, se eu saio sem ele, eu me sinto, ai meu Deus, parece que não tem, falta alguma coisa para eu me apoiar, para eu segurar. Tipo aqueles kits de criança, assim, que precisa de um paninho do travesseiro, do bico, né, para chupar e tal. E aí depois eu fiquei pensando que é isso, que eu não tinha, a gente, apesar de eu sempre dizer, eu não sou da tecnologia, eu sou jurássica, esses objetos tecnológicos já também foram incorporados por mim, e eu também já não consigo me separar muito deles. E aí os seres humanos vêm utilizando as diferentes tecnologias digitais no seu cotidiano, compondo e recompondo
que podemos chamar de hibridismo tecnológico. Agora que eu estou entendendo direito os conceitos, né? Porque, na verdade, por mais que seja difícil, por mais que eu e o pessoal da minha geração tenha muitas barreiras, a gente está já vivenciando essas coisas há algum tempo, até mesmo por questão de sobrevivência, né? E aí, agora, vou sair da bolha e jogar trove. Eu não sei como que vai ser, mas vamos lá, né? Tu sabe, Raquel, que a gente tem o Douglas, né? O Super Douglas. Eu vou ter que ir lá para ele me ensinar essa lógica. Mas, só uma observação dessas, que nem a Raquel falou, eu não sou dessa geração, né, mais da tecnologia, tô me adaptando. Eu sou uma pessoa, a Luciana sabe, o Douglas, a Gabi também sabe, que eu não sou dos games. Nunca fui de jogar, nunca fui de ter essa, como é que eu vou dizer, essa vontade, entre aspas, que nem eles têm quando começaram a jogar. E eu fiquei olhando assim, como é que faz isso? E agora? E daí eu tentava andar pelas setinhas e não era pelas setinhas. Eu também tinha um certo, não é bloqueio, mas eu também tive que sair da bolha para poder jogar. E tu é bem mais nova, né, Karen? E aí até, Raquel... Uma menina, né? Mas daí tu vê, Raquel, como às vezes não é uma questão de idade necessariamente, acho que é isso que a Karen... Exatamente, isso não é? Porque a Karen é trinova, a Karen, ela manja bem as redes sociais, mas a Karen não é uma inserida nos games. Não, sendo que eu baixei em casa porque eu estava com dificuldade para jogar. Para tentar... Então, assim, às vezes... Mas eu concordo, porque, assim, o que eu e a Raquel... E eu me coloco... Eu sou contemporânea da Raquel, né, Raquel? E quando ela fala que ela é jurássica, eu me coloco junto, porque eu sou da época que a gente tinha TV preto e branco, gente. Eu também. A maioria nem conheceu a TV preto e branco. A minha TV preto... Isso, era com válvula. Então, quando ela desligava, ela vinha diminuindo assim a luz e ficava só uma bolinha de luz no centro da tela da TV. E aí, eu e o meu irmão, a gente saía correndo na TV para ver quem botava o dedo primeiro na bolinha. Então, ver como a gente era, assim, bem físicos, né? Bem materiais e a TV. Então, assim, é uma outra lógica. E eu lembro que a gente também tinha uma vitrola lá em casa, com disco de vinil. A maioria nem conhece o que é disco de vinil. Então, para botar o disco de vinil, tinha... Eu conheço, tá? Ai, que bom, cara. E daí tinha agulha de diamante. E para colocar a agulha de diamante para tocar o disco de vinil, tinha que ter muito cuidado, senão ia arranhar o disco. Então, para nós, a tecnologia não era algo que podia construir, destruir, reconstruir, um pouco como a Sofia trouxe para a Ju. Mãe, é muito fácil, a gente vai destruindo e depois constrói. A gente constrói e destrói. Não, a tecnologia era algo que tinha que ter muito cuidado. Era caro, muito caro, e estragava fácil. E ninguém sabia arrumar. Né? Então, existe essa relação, mas isso que às vezes vai para além da idade, né, Raquel? E também vai muito por onde a gente vai transitando. Mas é muito legal esse ponto de vista, Raquel, e é bom sempre trazer e falar. Quem mais? Eu quero fazer um comentário joguístico. Eu levantei para pegar um livro, quem não leu ainda, por favor... E eu já mandei vocês lerem O Mundo de Sofia. E só para mostrar que essa ideia do destruir, reconstruir, ela não é uma coisa que surge com o Minecraft ou com o Trove, por exemplo. Página 56. Porque o Lego é o brinquedo mais genial do mundo. Então, essa ideia da construção e da reconstrução, ela já vem do Lego, e essa ideia do Lego, ela não surge do nada. Ela tem toda uma questão que está relacionada com a teoria de átomos.
Exato. Tem toda E uma que questão já que passa- nós mesmos nos destruímos e nos reconstruímos com o tempo dentro da natureza. E por que essa ideia da destruição e da construção e da reconstrução é tão estranha a nós? Eu acho que a gente tem, eu percebo assim, ó, por exemplo, no nosso dia a dia, eu vejo as coisas sendo desconstruídas no momento que a gente está vivendo, em todo histórico, político e tudo, e não tem o que colocar no lugar. A gente precisa ter o que substituir. O que a gente vai pôr nesses lugares? O que a gente destruiu? Vamos reconstruir, ou vamos desconstruir, que é uma palavra que se usa. Mas, legal, vamos desconstruir, mas o que a gente vai edificar aí? O que a gente vai colocar nesse lugar? Eu acho que para mim, essa é a coisa que talvez trava. Você tem que ter o que colocar no lugar. Não sei. Mas assim, ó, o processo é construção, desconstrução e reconstrução, né? E eu concordo contigo, Raquel. A gente tem que ter coisas para colocar no lugar. Mas por que para nós é estranho essa ideia de desconstrução e reconstrução? Eu acho que a gente está muito acostumado a pensar de uma forma evolutiva, onde não se destrói as coisas elas existem e elas melhoram, entre aspas. E essa questão da desconstrução, ela exige que algumas coisas mudem, deem lugar a outras e deixem de existir. A gente está acostumado a pensar num ciclo que não é o de... A gente pensa num ciclo linear de ascensão, e a gente não pensa num círculo em espiral que pode ir ampliando, né? O Michel Maffesoli, ele tem a ideia de progresso e a ideia de ingresso. E ele diz que a ideia de progresso é uma ideia da modernidade que vem ao encontro, bem isso que o Eduardo está falando, essa ideia de ascensão linear, sempre numa ideia de melhor, que é falsa e que vem muito em termos do cartesianismo e do positivismo, que era a busca dessa verdade, né? Eu começo pequenininho e termino grande. E que a ideia da pós-modernidade, principalmente com essas dinâmicas que a gente estabelece hoje, sai da ideia do progresso para entrar na ideia do ingresso, que é justamente isso, é eu poder voltar para mim mesmo e sair de mim mesmo ao mesmo tempo, como se fosse uma espiral, onde eu chego na ampliação e vou e volto para diferentes lugares, e que daí essa ideia do construir, desconstruir e reconstruir se torna válida, né? Bom, o que mais, pessoal? Eu quero o pessoal da Unila Salle, já que vocês estão em 4. Eu acho que nessa questão também entra a parte ali do texto que fala da imersão, né? Que daí é a parte que sai ali do indivíduo, né? E que vai para o coletivo de acordo com o cotidiano que a gente está inserido, né? Então, acho que tem bem a ver com isso também. Ótimo. Quem falou? Fabiola. Fabiola, a gente não está vendo vocês, por isso, Fabiola, tá? Isso mesmo, Fabiola. Ótimo. O que mais? Se ninguém se manifesta, eu começo a chamar. Bem escolástica. Fiquei pensando nessa questão jurássica, né, que vocês estavam brincando, mas eu acho que, independente da idade, quem não... Digo assim, atualmente, independente da idade, acho que todo mundo se sente um pouco jurássico em relação a tecnologias digitais. Até mesmo Trove, né? De repente, se daqui a um ano a gente não continuar jogando, vai surgir outro e a gente não vai se atualizar e vai já ser jurássico nesse aspecto,
né? Eu me considero super jurássica porque realmente eu não me interesso por jogos, não acompanho, uso aplicativos conforme necessidade do que eu preciso. Preciso anotar, preciso de um bloco de notas, sei lá, e aí vou utilizando. Então tem muitas coisas que a gente realmente não acompanha e acaba se tornando jurássico nesse aspecto de tecnologias digitais, né? E não só se vocês se consideram mais velhos ou porque não, enfim, né? E lembrando, né, Ju, que a ideia, e Raquel também, que a ideia do jurássico, ela não é pejorativa. Uhum. Né, Karen? Tu nos games, tu é jurássica, mas isso não é pejorativo. Sim. Pessoal do Nila Salle quer falar. Então falem, pessoal. Oi, pessoal, é Cristiane. Oi, Cris. Tudo bem? Tudo. Bom, primeiro quero dizer que eu não consegui baixar o jogo, mas me interessei sobre ele. Acabei assistindo alguns vídeos que estavam no YouTube e contatei o meu sobrinho, que ele é um expert em jogos, para saber o que é isso, né? O que era esse jogo, se ele gostou, se ele já tinha jogado e tal. E ele me leva muito à reflexão. Ele é um jovem de 13 anos e o Gabriel, ele tem uma inteligência assim, muito voltada para principalmente números, né, exatas. Ele gosta muito e ele aprendeu inglês jogando. E ele fala fluentemente, assim, ele tem é invejável o inglês dele, eu morro de inveja. E foram os jogos que estimularam ele a aprender inglês. Ele teve que aprender para poder jogar. Então, ele é uma referência para mim nesse modelo de aprendizagem. Então, sempre que a gente fala no contexto híbrido de jogos, me remeto ao Gabriel, porque ele é hoje, para mim, é um ícone dessa geração que vem por aí. E como eu trabalho também com muitos jovens no ensino superior, e eu sei que vai vir para mim daqui a pouco alunos com o perfil do Gabriel. E aí, como é que vai ser esse processo de ensino-aprendizagem com essa geração extremamente tecnológica? Eu faço algumas reflexões, porque eu também me enquadro um pouco ainda na lógica, né? E são desafios que vêm para a educação de uma forma muito rápida, né, que é difícil a gente, é uma adaptação a esse processo da reconstrução, eu acho que vem por aí, né, de nós termos novos modelos, de repensar e pensar fora da caixa mesmo, né, que a gente vai conseguir atender toda essa demanda que vem com essa cabeça diferente, e para eles, como vocês trouxeram, que eu acho muito interessante, esse jovem, ele vem com uma carga menor de probabilidades, assim, não digo de probabilidade, mas de até mesmo num aspecto de você colocá-los contra a parede, né, de pressão para erro. Eu acho que eles vêm numa leveza um pouco maior para errar, né? Eles podem, eu vejo pelo perfil de alguns alunos hoje mais jovens, eles questionam mais alguns aspectos, né, sem medo de errar. Então é esse perfil e essa educação que a gente passa a interagir. É desafiador isso, é muito diferente de modelos, digamos, de pensar 10 anos atrás, né, esse processo. E vendo, só para fechar, e aí eu vou passar a palavra, e vendo tudo isso, esse processo de reconstrução, eu até, quando você comentou, enfim, eu lembrei de Ford, quando ele criou o Ford T, que ele disse que se ele fosse perguntar para o cliente o que ele queria, ele ia dizer que seriam cavalos mais rápidos, né? E ele aí pensou, não tem como oferecer cavalos mais rápidos, vou criar o Ford T, que é um veículo, né, com uma tecnologia que vem com um outro olhar, uma outra possibilidade de transporte, né? Então, também acho que muito está dentro de nós esse pensamento de ver outras probabilidades, né, o reconstruir, ele é importante, muito importante nesse aspecto, né.
Cristo trouxe, assim, eu acho que algo que nos toca diretamente, porque aqui todo mundo está, quase todo mundo está em sala de aula, e se não está em sala de aula, está no contexto educativo, de ensino e de aprendizagem, tá? Esses alunos que jogam, eles já estão nos pós-graduação, né? Eles já estão fazendo mestrado e já estão fazendo doutorado. Eu recebi em 2016, final de 2016, um rapaz que jogava muito e queria fazer pesquisa com jogos. Em 2017, ele começou o mestrado dele comigo. Imagina, eu tinha jogado Odyssey Didi. E ele veio fazer pesquisa comigo, esse aluno. E ele trabalhava com muitas coisas e com tecnologia e jogos bem diferentes. E isso é um grande desafio para a gente. Mas o bacana disso é que, mesmo eu jogando Didi do Odyssey, né, eu não fiquei, como eu vou dizer, eu fiquei curiosa com o PlayStation que ele propôs na dissertação dele, né, Eduardo? Então, esses alunos que jogam e que têm muitas ideias e que são criativos, eles já estão na nossa sala de aula. E eles já estão produzindo conhecimento e fazendo dissertações. E logo, logo fazendo tese. Né, Eduardo? Muito bacana isso, Cris. E isso é bacana para a gente se dar conta que não é só quem é novo de idade, que volta daí o assunto da Raquel, da Karen, que a Ju também trouxe, né? O Eduardo, ele não é nenhum velho como eu, né? Mas ele tá aí jogando, né? E propondo um monte de coisa bacana e diferente. E que a gente, como professor, fica curioso com o trabalho, assim. Isso que é o bacana, porque eu acho que é esse o convite de sair da bolha. E eu me senti curiosa, e eu me senti engajada. Mesmo que eu esteja super confortável com os meus metaversos e com as minhas tecnologias, né? Então, acho que isso é bem bacana. E o sair da bolha, nesse caso, não significa necessariamente entrar em outra bolha, por exemplo. A tua jogabilidade, digamos assim, Luciana, era uma. Tu orientou toda a minha pesquisa, orientou todo o meu mestrado, e nem por isso tu jogou Far Cry, tu jogou Minecraft. Mas tu te atualizou, digamos assim, tu teve esse sair da bolha na questão dos jogos para conseguir orientar para fazer o trabalho. Então, a gente não precisa entrar no mundo do aluno ou fazer parte dos grupos deles ou jogar o que eles jogam, mas saber o que é que está dentro desse ecossistema deles. Mas eu vou ser bem, bem honesta contigo. Eu tive vontade de dizer para os teus alunos, agora é minha vez. Aí eu pensei assim, não, vai ficar meio chato, né? Eu disputando ali com os guris de 12, 13 anos, que eu queria jogar um pouquinho também, né? Mas é isso também, né? Porque, na verdade, e aí a gente pode pensar a questão do híbrido, né? Como esses pontos de intersecção, né? Eu não preciso entrar numa bolha, sair da minha bolha para entrar numa outra bolha, mas eu preciso achar esses pontos de intersecção que são tão misturados que eu não consigo dizer de qual bolha eu estou falando. Que quem foi que falou, acho que foi a Raquel que trouxe isso, né, do texto, que é um pouco isso, né? Então, assim, eu trouxe lá o meu Didi do Odyssey, olhei, tive vontade de jogar, mas aí eu me coloquei no meu lugar, né? Me restringi a minha insignificância, mas eu fui achando pontos de intersecção com as diferentes bolhas que fazem parte de mim, né? Vamos lá, quem mais?
Agora eu quero que a gente entre um pouquinho mais específico nesse hibridismo tecnológico, digital. Tem uma parte aqui do texto que eu li, que é o hibridismo tecnológico digital na configuração do espaço digital virtual de convivência, a formação do educador, que fala bem isso, assim, que a gente está discutindo agora. Sobre a questão do... Eu vou ler um pedacinho aqui. No contexto do hibridismo tecnológico digital, os educadores permitem que os estudantes manifestem suas perturbações e os estudantes se autorizam a problematizar aspectos que emergem do fluxo de interações durante o processo de informação, que eu acho que foi bem isso que aconteceu agora, né? A gente trouxe, né, até a brincadeira do Jurássico, de não jogos, são coisas que estão nesse fluxo que a gente foi problematizando a partir de um jogo que, de repente, poderia não ter relação nenhuma, né? Poderia não parecer que está construindo. E olha toda a discussão que a gente teve a partir disso, né? Então, eu achei bem interessante esse trecho aqui. E outra questão, assim, que vários materiais aqui que a gente está estudando no seminário, para mim, estão sendo ótimos. E aí eu estou vendo muito mais, assim, essa questão do hibridismo tecnológico digital. Porque aí eu estou com a minha tese, eu estou lendo o texto, e ainda eu estou com um gerenciador de referências que eu estou usando, que é o Mendeley, que aí eu deixo o arquivo ali dentro, vou copiando as citações e jogando já para dentro do meu texto, que vai montando a referência, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, é mais um aspecto do hibridismo tecnológico digital, quando a gente está ali utilizando vários softwares ao mesmo tempo e vários estão te dando esse apoio, né? Então... só para concluir, assim, achei bem interessante, porque no início, como eu falei antes, eu não tenho o hábito do jogo. Então, para mim, os jogos às vezes são sem sentido, porque não me prendem. Eu e não que eu não tenha jogado, já joguei a Fazendinha da época do Orkut, né? Mas aí eu tomei para mim assim, eu não tenho maturidade para jogar, porque eu ficava viciada nas férias. Não vou jogar, né? Então, abandonei. E aí, quando eu vejo um jogo, eu sempre, às vezes, meu marido e a Sofia estão jogando alguma coisa no Play, aí eles me chamam, né? Vem jogar as minhoquinhas aqui, os vermes com a gente. Aí eu chego lá, me mato sozinha. Aí eles ficam rindo de mim, eu disse, gente, tá, abandonei esse jogo. Então, para mim, a ideia de jogo, ela é um pouco mais... como é que eu vou dizer? Ela fica um pouco mais distante. Eu acabo relutando um pouco, porque para mim não parece útil, né? Eu penso assim, não vou perder tempo jogando. Tenho outras coisas para fazer, não quero jogar, né? Então, e aí quando a gente insere um jogo num contexto de aula, é toda uma construção que tem por trás, né? Que vai muito além de passar tempo por hobby, por distração, enfim, tem todo um contexto bem diferente, né? Agora, escutando. Oi? Escutando a fala da Ju, que também pensando, eu sou uma pessoa que não sou dos games, né? Mas adoro jogar baralho, vamos supor. Daí tem toda essa diferença, né? Porque gosta de um jogo e não gosta do outro, vamos assim dizer. Porque eu acho que e aí vem uma coisa que é bem bacana dessa ideia de hibridismo tecnológico digital. Existe uma lógica, o jogo de carta tem uma lógica, o Trove tem uma lógica, e essa lógica do Trove é parecida com a lógica, de uma certa forma, com o Minecraft, né? E aí é um pouco do que a Sofia também vai dizendo. Mas se a gente pegar a lógica que a Ju usou para articular diferentes tecnologias para construir o projeto dela de tese, também tem sentido, né? E aí que vem essa ideia do hibridismo, é poder fazer essa combinação de tecnologias, de articulação
articulação que tem sentido para minha ação, né? Talvez o jogo não tenha tanto sentido, mas combinar site de busca com site de referência, com software de referência e mais o arquivo lá do Word é o hibridismo que tem um significado específico para a ação da Ju nesse momento, né? E até a Ju colocou lá um monte de link de busca de trabalhos de dissertação e tese, tanto nacional quanto internacional. Então, ela compartilha isso lá no grupo do Face, no Coted. Então, ela vai organizando esse híbrido de tecnologias a partir do significado que ela consegue dar para a ação dela, né? O Douglas, que é um jogador, o Eduardo, que é outro jogador, eles conseguem articular as coisas, e se a gente olhar a dissertação do Eduardo, quando ele articula os conhecimentos de geografia com os jogos, e mais com os roteiros, e mais com os desenhos, e mais com as atividades práticas, que na ação dele ele encontrou significado. E isso é o mais importante, é a partir da nossa ação, a gente conseguir articular essa combinação de tecnologias, não é uma combinação somente, né, mas uma articulação de tecnologias que nos ajudam na nossa ação, né? E aí a gente pode dizer que não é tudo que é híbrido. Quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Aonde a gente está? No WhatsApp. No WhatsApp. Mas o que é essa imagem? Trove? É do Trove. Então, aonde a gente está? No mundo virtual. A gente está numa combinação, né? Que a gente usou para poder resultar na nossa ação. A Fabrícia estava tentando entrar no jogo, não sabia se estava certo ou errado, ela compartilha a tela, aí ela tira foto, coloca no WhatsApp, aí a gente já vai respondendo, aí a Karen também coloca, aí eu digo, olha a mensagem que eu ganhei. E coloco lá. Vocês conseguem ler? Já tinha. Sim. Tu se afogou, né? Eu estava aguardando a ressurreição. Eu avisei para não cair na água. Mas sabe o que aconteceu? O Douglas me mostrou uma vez que se a gente ia pulando e correndo ao mesmo tempo, vinha as asas e a gente voava. Aí eu me empolguei. Aí eu fui correndo, tipo louca, e apertando no espaço, e daí eu ia saltando, e aí vinham as asas. E quando eu vi, eu estava com as asas em cima da água. E eu só pensava, o Eduardo disse que não é para a gente ir para a água que a gente morre. Aí eu tentei voltar, e daí quando eu tentei voltar, eu caí na água. E aí eu levei choque, aí eu morri. Cria asas, não cria nadadeiras, então. Não. Prof, eu queria falar uma coisa. Fala, Raquel. Agora que eu observei você contando, né? Você estava falando como se fosse você que estava lá correndo, tentando ganhar as asas. Aí eu fiquei pensando, parecendo as crianças quando eles falam assim, vamos brincar de... vamos brincar de escolinha. Eu sou professora, faz de conta que eu fiz assim, faz de conta que você... Ele vai descrever, eles vão descrevendo o que eles vão fazer, e me deu essa impressão, na hora que você estava contando, que, né, todos nós adultos, mas que também está fazendo o mesmo processo. Exato. Para aprender como que lida com aquilo ali, né? Aí eu fui lá no Vygotsky agora. E a gente está aprendendo.
E o pensamento e a fala organizam a minha ação, tá vendo, Isso. Raquel? Legal. É. E aí que tá o interessante, né, pessoal? E essa reflexão que a Raquel fez agora, a partir da minha fala, da minha experiência de morte e ressurreição, né? Que ela faz articulação com a teoria. E outra coisa que a Raquel chama atenção e que é bem importante. Eu conto que eu voei. Mas será que fui eu que voei? Quem voou? Era o seu... É o seu avatar. Exato. O meu avatar voou, mas eu conto que eu voei, e aí eu conto que eu tive asas, né? Olha o híbrido entre o humano e o não humano, né? Não, parece que nesse momento acontece aquilo que o texto, que você diz no texto, não se distingue, não dá para distinguir. Quem é quem, né? E eu conto como se eu tivesse voado, se eu tivesse morrido e ressuscitado. Eu não vou tentar fazer isso de verdade, viu, gente? Certo? Mas esse poder também que a tecnologia dá como se fosse um outro sentido, um sétimo sentido, um sei lá qual sentido, uma mão a mais, um cérebro a mais, dá a impressão disso quando vocês vão falando. Isso, é uma outra dimensão, né? E aí eu fico me perguntando, e aí eu quero perguntar para vocês, até para a gente poder fechar nossa discussão. Isso é um mundo paralelo? Ou isso é um segundo mundo? Boa pergunta. Eu estava pensando até enquanto eu li os textos que a tecnologia em si, não só o jogo, mas até essa nossa interação no Skype, ela se dizia, né, porque a tecnologia aproxima os espaços. Eu acho que ela não está aproximando os espaços, está criando um novo espaço. Criando um novo espaço. É um espaço paralelo? Do ponto de vista híbrido, isso não seria paralelo, porque ele existe junto, ele está junto. Ele está junto. Eu estou vendo a casa de vocês. Estou vendo as bolsas da Ju. Vocês estão vendo aqui a minha casa. Aqui você fala do espaço no texto, né? Um espaço digital seria um espaço onde as relações entre os seres vivos, atravessadas por toda a complexidade, são traduzidas em números a fim de serem retraduzidas, ressignificadas para espaços de diferentes natureza. Então, qual a natureza talvez seria esse espaço? Aí a gente tem que chamar o Milton Santos. Tem até um livro que ele discute tudo isso, a natureza do espaço. E é um pouco isso, né? Eu acho que a ideia de falar de uma segunda vida, né? Como second life, segunda vida, ou entender isso como mundo paralelo, é questionável se a gente pensar essa perspectiva do hibridismo. Sim, é um outro espaço, mas é um outro espaço que tem várias intersecções, né? E aí eu acho que dá toda essa perspectiva do híbrido. O que vocês acham, pessoal da Unila Sabe? Vocês que estão ocupando o mesmo espaço.
Vocês estão ouvindo? Ah, estão pensando? Vou falar um pouquinho, então, do que eu Vai estava lá, pensando. A impressão que eu tenho é que dentro das tecnologias digitais, é como se houvessem categorias, digamos, né? Que para mim, ou que para cada pessoa, pode ter um sentido diferente. Então, por exemplo, talvez numa escala mais distante, para mim tá o jogo, mas o WhatsApp, ou o Instagram, ou o Facebook, que são tecnologias digitais que eu utilizo com mais frequência, tão próximas, né? Então, é isso que eu fiquei pensando, assim, nesse sentido que de repente, para alguém que joga ou que utiliza uma outra tecnologia digital que eu não utilizo, dá mais sentido, dá mais valor ali no cotidiano daquela pessoa, né? Ou, sei lá, algum aplicativo que a pessoa use, enquanto que para mim não vai ter o mesmo peso, né? Que tem a ver com a familiaridade, com a internalização da tecnologia no meu cotidiano. E aí a Ju toca um ponto super importante, né, pessoal? Que é o nosso cotidiano. O que tem significado no nosso viver de todo dia, né? E aí o pessoal do Nila Salle quer falar? Já pensaram? Bom, pessoal, o que eu vou propor para vocês? A gente vai encerrar agora, até porque já está no nosso horário. Eu vou, até sexta-feira, botar o planejamento da próxima atividade, do nosso próximo encontro, até para que vocês possam se organizar melhor. Dessa vez eu acho que acabei colocando só na terça e ficou meio apertado para alguns, tá? Então, até a sexta eu vou colocar, e aí a gente vai mantendo a nossa discussão. A partir do hibridismo tecnológico digital, a gente vai passar para outras compreensões de hibridismo, certo? E aí eu quero que a gente traga sempre muito exemplo do cotidiano, que vocês estejam atentos para olhar o viver e conviver de vocês, ok? Grande beijo para vocês, muito obrigada. Eu gostei muito, muito, muito da discussão da aula de hoje. Eu acho que foi bem produtiva, tá? Certo, pessoal da Unila Salle? Bom, beijo. Tchau. Tchau. A gravação fica disponível aqui no grupo do Skype, tá? Quem precisar recuperar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.